Cumprimento o colega doutor André Gustavo, colega de escola, né? Nós dois, cada qual dirige uma das escolas, doutor André da EMERGE, a gente aqui da EMARF, e realizando parcerias muito interessantes. Doutor Bichara, é uma alegria novamente poder participar. O que eu posso falar em relação ao meu tribunal, ao Tribunal Regional Federal da Segunda Região, eu posso dar alguns números concretos para vocês em relação a esse período. Parece até que estamos trabalhando mais do que o regular, em termos de estatísticas oficiais, que eu tenho aqui à minha frente, do período de 16 de março a 4 de abril, foram realizados 768.740 atos judiciais, foram 27.650 sentenças em acórdãos, mais de 62 mil decisões e mais de 31 mil atos despachados. Já entre o período, agora mais recente, entre 6 e 12 de abril, nós realizamos 3.500 sentenças, 8.971 decisões, 4.800 despachos, 62 mil atos cumpridos por servidores, portanto, quase 80 mil atos realizados em uma semana, no dia 6 ao dia 12 de abril, nesse período já de trabalho remoto, de confinamento. E desde o dia 16/3, quando o tribunal foi fechado, os prazos foram suspensos, mas quase 850 mil atos judiciais foram realizados pelo TRF2, primeiro e segundo graus. Números assustadores até. É verdade. Desembargador André Gustavo, e no TJ, como é que está a coisa? Olha, primeiro eu estou de licença paternidade, né? Não estou assim no front desde o dia 7, mas eu tenho, até então, eu estava participando dos julgamentos virtuais. Aliás, de certa forma, isso apenas intensificou algo que já acontecia no Tribunal de Justiça. Na minha Câmara, por exemplo, já realizamos julgamento virtual há algum tempo, que me parece que foi um grande avanço. Naqueles casos em que não havia sustentação oral, nós já então colocávamos os nossos votos no sistema do Tribunal de Justiça, e os colegas analisavam o voto, o que me pareceu muito interessante, porque eu percebi que havia uma integração maior, um diálogo maior, a partir do momento que criamos esse sistema de votação virtual. Naqueles casos em que não havia sustentação oral, enfim, ou que o advogado não comparecia, não se inscrevia para o julgamento presencial, então já ficava votado aquilo ali, quando não havia divergência, claro. Quando havia divergência, ou quando o advogado pedia para falar, ou pedia preferência no julgamento presencial, saía do julgamento virtual e julgávamos presencialmente. Então, de certa forma, já continuamos isso que já acontecia. Me parece que o passo seguinte agora é nós termos aquilo que já está acontecendo, pelo que eu tenho ouvido falar, no Supremo Tribunal Federal, que são os julgamentos à distância, com a sustentação oral pelos advogados, etc. Eu até queria ouvir o doutor Felipe Santa Cruz e sobre o que pensa sobre o julgamento dessa forma, à distância, quer dizer, não apenas o julgamento virtual sem a sustentação oral, mas o julgamento real, com todas com toda a participação das partes, com o advogado se manifestando em tempo real, etc. E parece que isso tudo que está acontecendo agora veio colocar a gente de vez no século XXI. Eu acho que a tendência é essa. Independentemente da pandemia, hoje nós vamos ter que repensar
o nosso modo de nos relacionarmos, né? Não só os julgamentos virtuais, mas várias reuniões vão ser virtuais agora, palestras. Isso que nós estamos fazendo aqui, por conta da pandemia, a meu ver, vai se tornar algo constante, com formatos diferentes, com ferramentas mais elaboradas, mais desenvolvidas, mas eu acho que isso veio acelerar uma tendência que já vinha apontando há algum tempo. Então, eu queria ouvir a opinião do nosso querido Felipe Santa Cruz sobre isso. Como é que vê essa questão da participação dos advogados à distância, né, em tempo real? Você acha que é uma solução interessante e, inclusive, talvez como uma tendência para o futuro? Mas eu acho que o futuro chegou, né? Através dessa situação extraordinária, mas chegou, a meu ver, para ficar. Antes do Felipe responder, eu só queria lembrar aos colegas que estão participando que quem quiser mandar pergunta pode usar o chat do Zoom. Eu estou aqui de olho nas perguntas para endereçar para os nossos expositores para não se preocuparem em ficarem olhando isso. Então, a bola está com você, Felipe. Nós temos desembargador, primeiro eu concordo com o senhor que não adianta ficar jogando pedra em locomotiva, né? O mundo vai passar por uma transformação realmente grande. Nós já vínhamos num processo de digitalização, de virtualização dos processos. Graças a Deus, eu me pergunto o que seria dessa crise se ela tivesse ocorrido na virada dos anos 2000, que nós não tínhamos nem smartphone, nós não tínhamos acesso nenhum, né? Nós estaríamos literalmente esperando com os processos físicos parados. Então, aos trancos e barrancos, com acertos e erros, nós vivemos aí 2 décadas de avanço em processo digital, processo eletrônico. Então, a Ordem gastou muito das suas receitas, sendo a porta de entrada para a advocacia que precisa mais, para a advocacia que não tem link dedicado de internet, não tem capacidade de ter um assessor de informática no seu escritório, que é uma realidade da maior parte da advocacia, e tentando manter, porque nesse processo necessariamente há uma concentração de renda e de quem tem mais estrutura, tentando manter viva essa advocacia heróica, autônoma, chamada advocacia de balcão. Agora, a tendência após essa pandemia é a radicalização desse processo, a sua aceleração. A preocupação da Ordem é que isso não traga uma diminuição das nossas garantias processuais, da ampla defesa, do contraditório. Então, por exemplo, nós entendemos que é importante que o Supremo não pare, mas esse ritmo acelerado do Supremo no processo virtual, eu mesmo tenho processos meus, pessoais, processos estavam lá para julgar há 10 anos, que vão ser julgados sem sustentação, sem um acompanhamento. Agora o ministro Toffoli aceitou a nossa sugestão, sem um acompanhamento dos votos em tempo real, os fundamentos do voto. O advogado não conhece, está negada a publicidade do julgamento. Então, acho que tem muita coisa para aprimorar, entendendo que é um momento de exceção, entendendo que é importante o judiciário permanecer funcionando, essa é a premissa maior para todos nós, para a sociedade, ela precisa do judiciário, entendendo que há uma perspectiva de 20 a 30 milhões de processos novos, oriundos da pandemia. Nós temos que estar preparados para esse novo momento. Termino dizendo que nós temos preocupações pontuais que devem ser deixadas claras. Por exemplo, São Paulo, na Justiça do Trabalho, falando em audiência de instrução trabalhista por teleconferência. E isso é algo que eu já fiz muito na minha vida, audiência de instrução, e posso lhe dizer que é impossível. Existe algo que é epidérmico ali, do controle, do saber o que é verdade, do juramento, que com a distância da tela, sem saber quem está se comunicando com a testemunha, sem saber como funciona, há uma redução grave para o processo. Há também uma redução grave toda vez que o advogado não pode sustentar ou interromper pela ordem para esclarecer o fato e aí por diante. Então, ajustando isso tudo, nós temos que entender que é um novo momento e que todos nós não podemos ficar dogmáticos numa posição clássica do processo físico. Felipe, eu queria pegar um gancho nessa sua intervenção, até para dirigir aqui uma pergunta ao desembargador André e ao desembargador Marcos, que é o seguinte: só para lembrar, não sei se todos os colegas que estão nos assistindo estão na mesma página, né?
que tem acontecido no Supremo hoje, né? Os julgamentos virtuais já apelidados de Série A e Série B, né? O Série A é o antigo julgamento presencial que foi mantido, mas, de acordo com a emenda regimental 53, poderá ser feito de forma virtual. Então, o advogado entra, faz a explanação oral, conversa, como nós estamos conversando aqui, e assiste o julgamento. Os ministros proferem seus votos, enfim. É muito próximo de um julgamento normal. Claro que com alguma perda para o advogado, porque muitas vezes você está ali sustentando, eu mesmo já vi isso várias vezes, também você está sustentando, você vê um menear de cabeça, um jogador concordando com o outro, e aí automaticamente você pesca alguma coisa que poderá ser melhor desenvolvida, ou um menear de cabeça, no sentido contrário, mas enfim, isso é o que tem para hoje, né? Então, retomando o fio da meada, o Supremo ele tem Série A, é assim, em vídeo, né, conferência, e o Série B é totalmente virtual. O advogado ele manda a situação oral gravada e é aquilo, não se tem interação nenhuma. Como o Felipe falou, ele não consegue sequer acompanhar os votos, é um julgamento muito difícil para o advogado. E talvez a maior agonia seja, com o maior respeito que eu devoto ao Supremo, a falta de um critério firme para definir o que vai para a Série A e o que vai para a Série B. Porque a mesma emenda regimental diz que todos os julgamentos poderão ir para plenário virtual. Então, hoje, por exemplo, tem a ADINS, da maior relevância, em plenário virtual. Eu vi o desembargador Marcos, o desembargador André, primeiro sobre a questão dessas duas modalidades de julgamento, né? E também sobre o critério definidor de uma ou de outra. Se me permite, então, começar, desembargador André Gustavo, vocês lá no TRF da 2ª Região e, em especial, na 3ª turma especializada em Direito Tributário, a qual eu pertenço, integro a 3ª turma junto com o desembargador Teófilo Miguel, que é o nosso presidente, a desembargadora Cláudia Neiva, que é a outra integrante. Nós já víamos, mesmo antes desse período, realizando e alternando, né, sessões presenciais, e essas sempre foram semanais, e incluíamos, entre elas, uma sessão ou outra virtual. Essa sessão que não tem a participação do advogado, nós normalmente incluíamos nessas sessões processos tipicamente que não têm regularmente sustentação, embargos de declaração ou então agravos de instrumento que não são de antecipação de tutela, em que o CPC já não autoriza, em regra, a sustentação, e incluímos também temas que normalmente estamos alinhados, né? Já conhecíamos as posições recíprocas, matérias onde não havia discussão de questões fáticas, eram discussões de direito e já havia um entendimento prévio. Essa era a prática antes da pandemia. Nesse período onde eu apresentei esses números, especificamente em relação à minha turma, a 3ª turma tributária, nós julgamos, eu julguei, na verdade, do meu gabinete, no dia 7 de abril, 180 processos. No dia 14 de abril, foram 146 processos. E no dia 28, que está pautado para outra semana, as nossas sessões sempre são às terças-feiras à tarde, eu pautei 156 processos. Esse modelo é um modelo sem a participação do advogado. Então, publicado, o advogado que entender que é necessária a sua intervenção, a sua participação, ele faz o pedido e nós retiramos de pauta para pautar o processo, então, para uma sessão presencial.
Todavia, e a novidade é que a gente vai, graças aí à iniciativa do nosso colega, desembargador Teófilo, eu conversando com ele, sobretudo diante do número, do grande volume de pedidos que nós temos recebido, de tutelas referentes à Covid, a postergação de pagamentos de tributo, que nós estamos decidindo monocraticamente, eu havia sugerido ao desembargador Teófilo que nós realizássemos uma sessão por videoconferência com a participação dos advogados. E foi agendada para o dia 5 agora de maio. Essa vai ser a nossa primeira experiência, tal qual o Supremo realizou, vai ser a nossa primeira experiência em que cada um estará no seu ambiente virtual e os advogados que quiserem farão um pedido à secretaria da turma e terá o seu tempo regulamentar de 15 minutos para sustentação e, eventualmente, poderá interromper, pedir a palavra para alguma questão de fato. Nós estamos ainda ajustando como esse modelo vai se dar, se o advogado vai pedir a palavra pelo chat e nós vamos abrir a palavra, ou se o microfone dele vai ficar ligado o tempo todo, enfim. Esses detalhes a gente ainda não conseguiu ainda definir. O fato é que não conseguimos pautar para essa sessão do dia 5, doutor Gustavo Bichara, doutor Felipe, nenhum ainda em relação à Covid, porque nós temos decidido, a Fazenda já tem contrarrazoado em alguns, mas nós temos mandado para o Ministério Público ainda não devolveu nenhum. Então, como os prazos estão suspensos, nós sequer podemos pedir para o Ministério Público devolver e pautar. Então, a gente vai ter a primeira experiência de sessão por videoconferência, com os 3 desembargadores, cada um falando, relatando, votando, e os advogados interessados participando, agora no dia 5. Mas serão de temas diversos. Salvo engano, já foi publicado na semana passada, e aí quem está controlando a dinâmica é a Secretaria da Terceira Turma. A nossa primeira experiência vai ser agora no dia 5. O que eu posso garantir a vocês, sobretudo garantir à advocacia, é que a advocacia terá sempre durante essa sessão a possibilidade, obviamente, de sustentar durante os 15 minutos regulamentares e, sendo necessário, suscitar alguma questão de ordem de matéria fática. E aí vamos verificar ainda se vai ser o pedido por chat, se o microfone vai ficar aberto. Esse sistema a gente não tem, até porque, doutor Bichara, o sistema não vai ser o Zoom. A princípio vai ser um sistema homologado pelo CNJ, salvo engano o nome é Scopia, mas a advocacia vai ter acesso a esse sistema e, enfim, essa vai ser a nossa primeira experiência. Posso falar? Bom, primeira coisa, eu estou muito interessado, eu queria, depois que o doutor desembargador Marcos Abraham compartilhasse conosco essa experiência, eu estou muito curioso para saber como é que vai funcionar isso, porque, eu volto a dizer, eu acho que esse é o futuro, a gente não tem como evitar esse tipo de procedimento virtual. E eu quero me valer dessa experiência do desembargador Marcos Abraham para a gente tentar implementar isso na nossa Câmara também, lá no nosso tribunal. Agora, alguns detalhes que foram mencionados aqui que eu acho que tem que ser desenvolvidos. Me parece que a ideia,
Bichara, de a gente substituir a sustentação oral em tempo real, por exemplo, para uma gravação, não é satisfatória, não atende os direitos dos advogados. Eu acho que isso não substitui a sustentação oral de maneira nenhuma. Eu vejo o quanto é importante o advogado tá se manifestando. Muitas vezes ele toca num ponto. Embora o nosso sistema, o sistema brasileiro, ele não seja um sistema em que haja um debate, né, essa troca, esse bate-bola entre o magistrado e o advogado, quer dizer, é aquela coisa assim linear, o advogado fala durante 15 minutos, depois o magistrado vota, diferente do sistema americano em que há uma inquirição, né? Na nossa Câmara, por exemplo, até porque não há nenhuma proibição nesse sentido, muitas vezes nós perguntamos algumas coisas ao advogado, né? O advogado faz alguma afirmação, toca num determinado ponto, e a gente acha importante que o advogado, então, esclareça algum ponto que ele abordou na tribuna. É claro que a gente aí dá a palavra ao outro advogado também para se manifestar, sempre respeitando o contraditório. Enfim, são essas interações que são fundamentais e que sejam preservadas nesse julgamento virtual e que não seriam possíveis com o julgamento, com a manifestação gravada. Então, o primeiro ponto, me parece que é inaceitável, dentro dos princípios processuais, da ampla defesa, do contraditório, etc., e essa manifestação seja uma manifestação não em tempo real, gravada e enviada. Então, eu acho que tem que sair todo mundo da Série B e para a Série A. Não pode ter Série B aí, entendeu? Porque é uma segunda divisão muito ruim, que não observa os princípios constitucionais. Então, esse é um ponto que me parece fundamental. Agora, vamos ter que enfrentar algumas questões interessantes. Isso, por exemplo, de um advogado que quer pedir a palavra pela ordem. Como é que vai fazer isso aí? É pelo chat, não é? Muitas vezes um advogado também está fazendo uma afirmação na tribuna, o outro advogado entende que está sendo, enfim, falado alguma coisa que não corresponde à verdade. O outro advogado, pela ordem, quer falar. E como é que vai funcionar isso aí? Né? E como é que a gente, eventualmente, pode também chamar a atenção do advogado, ou o advogado está... Agora, vamos lá, isso acontece, infelizmente. Está sendo impróprio na sua manifestação. A gente bota ele no mute, né? Como é que é isso? Como é que vai funcionar? Eu acho que essas experiências, a gente vai aprender, tentativa e erro, né? E para isso vai ser muito importante, uma coisa que o desembargador Marcos Abraham falou, assim, o sistema que a gente vai usar. O sistema é muito importante, porque ele precisa ser um sistema mais aprimorado, em que o acesso seja rápido, não é? Com a imagem boa, tudo isso vai contar. Agora, a gente vai dar muita cabeçada. Eu acho que o nosso doutor Felipe Santa Cruz vai ter trabalho aí, que vai ter que reclamar aqui e ali de alguma coisa que não está funcionando, para que a gente vá depurando e encontrando o ajuste fino nisso aí. Mas é isso, toda experiência nova traz, né, as suas dificuldades, que a gente vai aprimorando com o tempo. A gente já tem aqui uma série de perguntas. Doutor Gustavo. Fale, por favor. Complementar o que o desembargador André colocou, de fato, a necessidade ela é a mãe da inovação, não é mesmo? E a gente vai ter que enfrentar essas dúvidas e essas dificuldades. A experiência que eu tive já na semana passada, aliás, com o sistema que o Poder Judiciário nos forneceu, para fins até de inspeção, eu tive a inspeção do CNJ, do meu gabinete, através de videoconferência, através desse sistema que o CNJ homologou, e eu confesso a vocês, eu iniciei ele pelo meu computador, aqui, que eu estou usando com vocês, não deu certo, eu tive que baixar o aplicativo no meu celular e continuar o bate-papo pelo celular. Então, de fato, ajustes realmente vão... Eu acho que no início a gente vai ter que aos poucos, ir descobrindo toda uma dinâmica nova, sem dúvida nenhuma. Para essa sessão do dia 5 que eu falei para vocês, eu normalmente pauto numa sessão normal virtual 150 a 200 processos. Para essa, eu pautei 70 processos. Mas são processos sem maior discussão.
vai ser uma experiência. E é importante a participação dos advogados, até para nos alertarem, né? Está funcionando, não está, foi bom assim, precisa melhorar ali, né? Então, tanto eu quanto o desembargador Teófilo Miguel, que está aí nos assistindo agora, e ao presidente da turma, que é o nosso comandante, nós vamos estar à disposição aí da advocacia e, obviamente, respeitando sempre o contraditório, a ampla defesa, as prerrogativas do advogado, sobretudo esses aspectos que o desembargador André Gustavo colocou, de, eventualmente, a necessidade de um advogado fazer uma intervenção, o outro também querer fazer, né? Nós querermos indagar, e isso é muito comum, durante uma sessão a gente está proferindo um voto e o advogado fez uma sustentação na tribuna que chamou a atenção em algum ponto. É muito comum nós devolvermos a palavra ao advogado para ouvir, para ter um esclarecimento. Eu mesmo já, diante de um esclarecimento e diante do que constava já do meu voto pronto, eu suspendi o julgamento daquele processo para rever. Então, essa dinâmica vai ser um desafio para nós. Vai ser realmente um desafio. Inclusive, aproveito para saudar o senador Teófilo Miguel, que nos assiste, é uma honra tê-lo aqui conosco, e já convidá-lo para um próximo bate-papo desse tipo. Eu acho que, infelizmente, nós vamos ainda passar por um período de tribunais fechados e vamos seguir com atividades virtuais, né? Mas vou para o Felipe, só para a gente tentar encerrar esse ponto da superação oral, porque a gente já tem várias perguntas, mas só transmitir a vocês um comentário interessante que o Sebastião Rolon nos mandou aqui, a propósito dessa questão do sistema que será usado conforme o desembargador Marcos Abramo nos colocou. O Sebastião comenta o seguinte: mais um sistema aplicativo para julgamento virtual? Já não basta os problemas advindos dos vários sistemas, dos processos eletrônicos? Não seria o caso de unificação pelo CNJ do sistema? É um ponto interessante, né? Quer dizer, será que o mundo inteiro usa Zoom, usa Webex? Será que o CNJ precisa inventar e criar um sistema novo? Né? E acho que é uma reflexão interessante que ele nos deixa aqui. Mas eu queria só emendar, então, com o Felipe, no seguinte ponto, e nós já discutimos isso, né, Felipe? Será que talvez uma solução prática e concreta não fosse os tribunais uniformizar a compreensão no sentido de que, salvo requerimento expresso do advogado, em sentido contrário, qualquer caso poderá ser julgado virtualmente? Porque é o seguinte: eu acho que o próprio advogado não se opõe, não pode ser julgado virtualmente, não vejo prejuízo nenhum à defesa. Agora, por outro lado, o advogado manifesta sua discordância, acho que seria razoável que aquele caso voltasse, então, para um procedimento normal, e aí o meu normal é o serial, presencial do vídeo, né? Não seria um critério, Felipe? É isso. Eu ia, inclusive, aproveitar para parabenizar o desembargador Marcos Abramo, porque, pelo que eu entendi, é isso. O advogado destaca aquele processo, diz que tem interesse na sustentação, e, no caso, ele sai desse julgamento automático e passa para um julgamento via teleconferência. É uma mudança cultural, a advocacia vai se reinventar. Agora, ao mesmo tempo, nós todos queremos a celeridade, né? Já passou em muito tempo que se dizia que a advocacia, através dos recursos, que ela não quer celeridade. Cara, você administra um grande escritório, você quer celeridade, você quer que as questões andem. Você tem o tempo todo hoje outra forma de pressão dos clientes. Os clientes acompanham tudo online, os clientes estão muito mais informados. Nós temos que entregar, né? Então, se vai haver uma mudança cultural, e vai haver também uma rediscussão da própria advocacia, da magistratura, do tempo que o juiz fica logado, por exemplo, do que efetivamente é feito pelos assessores, né? São questões que estão aí, porque tem 80 milhões de processos em andamento no país, uma perspectiva de termos mais 30.
É humanamente impossível que esse sistema se sustente muito tempo sem que tenhamos que enfrentar essas discussões. Para nós, advogados, por exemplo, eu defendo há mais de um ano, e já convenci o ministro Toffoli disso, nós estamos prontos para desenvolver um software. Nós não queremos mais participar da discussão de sistemas entre os tribunais. Sendo muito franco, há uma disputa de poder institucional entre os tribunais estaduais, o CNJ, o Supremo, entendendo que o sistema é uma forma de controle também da sua autonomia, da sua independência. Não estou entrando no mérito. Então, nós queremos criar uma interface que consiga a comunicação de todos esses sistemas. Eu, então, termino nesse ponto. A verdade é que, para essa mudança cultural, eu estou vendo aqui, você que mora, eu sei onde você mora, a tua internet está variando. A minha está variando. Nós também precisamos de um desenvolvimento tecnológico para que essa inovação, e volta ao ponto, eu sei que não é a realidade desse debate aqui, que é de advocacia empresarial, de um grande escritório de renome, mas volta ao ponto de que, numa situação tecnológica adversa, uma mudança cultural que vai ter que ser feita às pressas, ela vai fazer sofrer quem tem menos acesso. Quem tem menos acesso à internet, quem tem menos acesso a bons computadores. Eu vou fazer o pedido daqui a pouco, acabei de autorizar a petição do retorno dos prazos virtuais. Né? Vai voltar tudo no dia 4. Mas nós sabemos que não é a realidade, é o que eu acredito que vai acontecer agora à tarde no CNJ. Mas nós sabemos que não é a realidade de boa parte da advocacia ter acesso à assinatura eletrônica em casa, laptops ou desktops com capacidade para fazer o peticionamento. A Sala dos Advogados na Assembleia 10 do Rio de Janeiro atende 1.000 advogados por dia que, na verdade, estão lá peticionando com o auxílio dos técnicos da OAB. É interessante a sua intervenção, presidente Felipe, para a gente lembrar que a advocacia, a grande advocacia, não é sempre aquela que a gente conhece ou está mais próxima, né? Por favor, desembargador. Deixa eu só fazer um esclarecimento. Esse modelo, doutor Felipe, de pautar processos para uma sessão exclusivamente virtual e fechada, né? E quando o advogado verifica na publicação e ele tem interesse em participar e ele solicita, esse já é um modelo pré-Covid. Esse já é um modelo que nós temos já há mais de 6 meses, 1 ano. Esse já é um modelo anterior, de publicou, o advogado tem interesse no processo, ele peticiona, ele solicita a secretaria, mesmo fora do prazo, às vezes chega um pedido na véspera para excluir e eu retiro de pauta. Isso é um padrão também no TJ, tenho certeza, o doutor André Gustavo, também é assim. Então, esse já é o modelo tradicional. Tá? Nós pautamos e o advogado solicita para excluir o processo. Seria importante para justificar. Mas, desembargador, seria importante uniformizar isso. Por exemplo, o Supremo não é assim. E o Supremo tem reiteradamente negado pedidos de retirada de pauta de ADINs, leading case, por exemplo, em matéria tributária. Então, eu acho que essa posição da terceira turma é a posição que mais pondera e agrada gregos e troianos. Mas, infelizmente, ela não tem sido um padrão em todos os tribunais. Mas nós seguimos a resolução do CNJ. Mas o Supremo, ela não se submete, né? Não submete. Eu acho que esse talvez seja o problema. E vamos ver agora como é que vai caminhar também no STJ, né? Recentemente, aprovou também os julgamentos virtuais. Aliás, eu peço licença para comentar aqui ler para vocês um comentário do ministro Luiz Felipe Salomão, que nos honra aqui com sua audiência. Grande abraço, ministro. Grande e oportuna iniciativa dos tribunais, que tenho certeza que será desenvolvida com muito razoabilidade e ponderação pelos títulos de vereadores. Obrigado, ministro Salomão. Também já tomo a liberdade de convidar Vossa Excelência para um papo conosco em breve, quem sabe, para a gente explorar como é que vai ser o funcionamento do processo de julgamento virtual no STJ. Um ponto
ponto aqui também que eu acho que poderia ser objeto de uma análise rápida nossa, foi esse aspecto que o Felipe tocou nas suas palavras anteriores, especificamente quanto ao retorno dos prazos no processo eletrônico. Então, eu queria saber de vocês qual é a opinião sobre esse retorno dos prazos. A gente sabe, por exemplo, que a advocacia está muito dividida, né? O Federal produziu uma pesquisa que foi realmente muito apertado, o resultado foi muito apertado. Então, eu queria saber qual é a opinião de vocês sobre o retorno dos prazos e sobre o despacho. Como é que tem sido a experiência? Nós falamos bastante da gestão oral, mas e o despacho que tem acontecido por Zoom, por algum outro aplicativo, por telefone? Nós aqui no escritório temos tido as experiências, né, pelo Brasil, alguns despachando por telefone, alguns por Zoom, alguns não despachando. Enfim, queria ouvir a opinião de vocês sobre esses dois temas, os despachos e o retorno dos prazos. Posso começar, então? Por favor. Eu tenho despachado aqui com advogados quase que diariamente, usando esse aplicativo, o Zoom. Eu recebo no gabinete o pedido do advogado para despachar a urgência por e-mail. Minha chefe de gabinete, então, recebe, me encaminha o pedido e eu mesmo envio um e-mail para o advogado, agendando para o mesmo dia ou para o dia seguinte o despacho, e eu mando no e-mail o link da reunião com a senha para ele despachar. E eu posso lhes dizer, na semana passada, que eu devo ter despachado com pelo menos 15 advogados. A grande maioria dos processos de urgência, sobretudo em relação à Covid. A experiência tem sido muito boa, viu? Inclusive, como a gente trabalha com processos tributários, e a outra parte da advocacia tributária é a PFN, eu já avisei aos procuradores, que ainda não pediram para despachar, mas já se animaram em relação a isso, que, a depender do caso, da sensibilidade do caso, eu vou colocar na mesma reunião o advogado da parte e a PFN, obviamente não para gerar um debate, mas para gerar a possibilidade de contraditório. Mas eu já tenho recebido despachos via Zoom. Na semana passada, foram 5 por dia, pelo menos, ao longo da semana passada. Posso falar? Eu ainda não tive essa experiência em função exatamente de ter entrado em licença e não conversei com os meus colegas como é que eles estão fazendo. Mas me parece interessante essa sistemática adotada pelo desembargador Marcos Abraham, porque a gente realmente tem que pensar isso. Eu acho que num dado momento, eu estou pensando aqui, nós vamos ter que, a partir dessa experiência extraordinária que nós estamos vivendo, vamos ter que pensar numa mudança, talvez, legislativa, para uniformizar procedimentos em relação a julgamentos, atendimentos, processos eletrônicos. Porque o que nós temos hoje ainda é muito insuficiente. Nós não podemos contar com o voluntarismo dos tribunais, dos magistrados. Essa iniciativa do desembargador Marcos Abraham, por exemplo, é uma experiência pioneira muito interessante, que pode ser replicada, pode ser reproduzida. O que não é possível é que cada magistrado tenha um procedimento diferente, não é? Porque aí a gente fica sem saber como é que eu faço para entrar em contato com o desembargador André ou com o desembargador Márcio, que cada um é de um jeito. Então, a gente tem que ter um procedimento, o advogado tem que saber, tem que ter segurança de como isso vai funcionar, como é que ele tem acesso. De modo que eu acho que isso já tem que começar a ser gestado, pensado, para que o advogado não fique no limbo, não fique a depender de uma informação privilegiada, entendeu? Fique batendo cabeça. Então, acho que eu já lanço aqui a ideia de que essa matéria tem que ser regulada, seja através do CNJ, pode ser, enfim, uma regulamentação administrativa, ou a gente pode pensar numa coisa mais ampla, talvez uma legislação mais abrangente, né, federal, que trate dessa questão. Porque o nosso Código de Processo Civil, por exemplo, quero nem falar no Código de Processo Penal, que é muito antigo, o nosso Código de Processo Civil, ele trata muito pouco, né, dessa questão do
dos julgamentos por meios eletrônicos, virtuais, etc. Eu acho que isso vai agora ensejar uma mudança legislativa para que a gente, a partir da experiência que nós estamos vivendo, comecemos a pensar numa certa uniformização, né? Agora, eu estou de acordo com a ideia de que nós vamos ter que começar agora a nos movimentar, não podemos ficar com tudo suspenso, tudo parado, né? Os prazos têm que começar a voltar aos pouquinhos. Eu ainda não sei como resolver a questão, por exemplo, do primeiro grau. E quando a gente precisar ouvir testemunha, audiência, instrução e julgamento? Aí não dá, né? Virtual é complicado, né? Eu estou de acordo, o doutor Felipe Santa Cruz falou muito bem, não dá para a gente querer substituir a inquirição de uma testemunha de forma presencial por uma inquirição virtual. A gente sabe que isso faz uma diferença imensa. A gente não sabe se aquela testemunha está sendo orientada, não está sendo orientada. Não tem como. Eu não vejo como, hoje em dia, substituir a audiência presencial por uma audiência de instrução e julgamento virtual, por exemplo. Mas no tribunal, me parece que as coisas podem ser encaminhadas com uma certa tranquilidade, né, desde que haja uma uniformização e um aprimoramento do sistema. Agora, eu vejo, por exemplo, que o nosso sistema ainda é muito insuficiente. Eu tive uma experiência traumática, fiz a minha primeira live agora, nesse período de pandemia, e exatamente no dia o meu Wi-Fi foi para o espaço. Eu tive que usar, então, falei pelo celular, usando, enfim, o telefone celular, não tinha Wi-Fi, e foi péssimo. Toda hora travava, eu tinha que sair, entrar de novo, etc. Eu pergunto, e se acontecesse com um advogado, que não tem uma conexão boa, e na hora da sustentação oral trava, cai a conexão? Como é que nós solucionamos essas situações? Isso tudo a gente tem que pensar, né? Desembargador, como aqui nós somos advogados das empresas de telecom, eu queria promover. Certamente o problema era no seu roteador. Não era, provavelmente. É isso. Não, o problema não era das empresas de telecom, era aí no seu. Com certeza. Vou endereçar uma outra pergunta interessante. Algumas parecidas, vou tentar sintetizar numa só. Na verdade, ela se subdivide em duas partes. A primeira é a seguinte: o CNJ confirmou que o regime diferenciado de atendimento de urgência não reduziu a produtividade dos magistrados, mas, pelo contrário, o ano passado, para o mesmo período, foram superados. Por que atribuem essa estatística a que fatos? E aí uma segunda pergunta que vem embutida é, na opinião de vocês, como será a profissão jurídica depois que a pandemia passar? Primeiro, eu tenho dito que a advocacia brasileira, essa minha tarefa e essa minha missão de ser presidente do Conselho Federal, eu tenho aprendido muito isso. Às vezes a gente age ou fala como se estivesse fora da realidade do mundo, né? Óbvio que está difícil para a advocacia, porque está difícil para todo mundo, para o Brasil todo. O Brasil foi colhido pela crise depois de uma estagnação, de uma recessão, enquanto o mundo vinha num caminho absolutamente diferente. Não pode ter uma advocacia rica e próspera num país pobre e num país com a iniciativa privada absolutamente tolhida, com dificuldades de organização, de mercado cada vez mais concentrado. Então, assim, nós temos uma série de problemas que a advocacia sofre, os problemas estruturais do país. Então, eu, pensando alto, ouvindo, por exemplo, o desembargador, eu vejo com otimismo, porque eu sou um otimista por natureza, acho que é a única forma de se conseguir viver e seguir vivendo. Eu vejo com otimismo o bom senso que está imperando nos debates. Por exemplo, esse debate aqui é um debate de bom senso. Claro que são dois desembargadores conhecidos pelo seu trato, pela sua gentileza, pela forma que recebem a advocacia, mas essa é a maioria também. Essa é a leitura que eu tenho da maioria. Eu não vou te falar pela exceção. Então, assim, se o bom senso de todos nós, discutindo da audiência de instrução, discutindo os problemas de conexão, discutindo a necessidade de avanços legislativos, a verdade é que o nosso processo civil ele é de processo físico, do tempo que nós costurávamos, e mentalmente nós ainda não nos soltamos, nos libertamos de todo esse histórico, que é normal, né, numa geração só. Então, se nós tivermos esse bom senso com a finalidade de termos um judiciário mais célere, um judiciário menos distanciado, um judiciário onde todos possam
ter, de forma dinâmica, a resposta àqueles bens que buscam a lide perante a justiça. Eu só termino dizendo assim, esse otimismo ele tem que ser pautado no que verdadeiramente a nossa população precisa. Né? Se nós estivermos com o olho... Eu estou aqui, por exemplo, eu me interrompi porque eu quero aqui dividir uma angústia. Eu recebi uma denúncia agora que tem colegas nossos cobrando honorários para a pessoa inscrever o nome naquela lista dos R$600. Quer dizer, nós também não podemos só fazer críticas e não fazer o nosso dever de casa de quais são os grandes princípios da advocacia, que serve a advocacia brasileira, que ela sim tem compromisso com o desenvolvimento desse país, com o progresso, com o Estado Democrático de Direito. E esse resgate não pode ser só criticando o outro. Tem que dizer, não, eu também tenho um dever de casa aqui de dizer que advocacia ética e qualificada é essa, né, desses 1.200.000 advogados que existem hoje, que será capaz de desempenhar bem, a contento, o seu papel nesse segundo momento. São grandes desafios, mas eu encerro porque eu quero ouvir, tem dito aos estudantes que assim é a beleza do mundo, né? Assim é um momento de criatividade, é um momento de transformação mundial, de valores, isso vai ter impacto enorme no direito, e aqueles que com criatividade, compromisso e ética trabalharem, terão seu valor reconhecido. Eu nunca vi ser de forma diferente nesses 30 anos de advocacia. O desembargador André quer falar primeiro? Bom, eu acho que a gente está entrando num mundo novo, né? Um admirável mundo novo, para fazer uma homenagem ao nosso autor Aldous Huxley. E eu acho que essa pandemia ela veio criar uma oportunidade para a gente se reinventar. Acho que tinha muita coisa que a gente já tinha começado a implementar e faltava, digamos assim, o empurrão que está sendo dado agora, infelizmente, por uma situação que é uma situação, de certa forma, trágica, né, que está, enfim, colocando em risco a vida das pessoas, a saúde, já ceifou algumas vidas, mas eu acho que nós vamos sair melhores dessa situação. Eu acredito sempre, né, no desenvolvimento da sociedade, do ser humano. Eu acho que nós vamos encontrar soluções que serão positivas disso tudo. A gente tem que compatibilizar essa ferramenta, que é uma ferramenta fantástica, a internet, enfim, todos os aparelhos que possibilitam esse acesso que nós estamos tendo agora, por exemplo. Isso tudo é uma coisa fantástica, mas temos que tornar isso um meio democrático. Eu vejo grandes vantagens, por exemplo, o advogado do interior, que não vai precisar vir ao tribunal na capital para fazer sua sustentação oral, ou o advogado que não vai precisar ir a Brasília, né, pegar um avião para ir para lá. Isso pode ser uma ferramenta de democracia, uma ferramenta democrática. Por outro lado, temos que pensar também naquele advogado que é mais humilde, né, aquele bem humilde que talvez não tenha um laptop, etc. Então, ele tem que ter as condições de acessar, enfim, um aparelho que permita ele se conectar, etc. Vamos ter que lidar com esses problemas de conexão, que eu mencionei aqui, que podem acontecer. Vamos ter que pensar também nas possibilidades. Eu estava pensando aqui, né? Eu acho que o juiz, assim como o advogado, fica pensando nas coisas que podem acontecer. Já pensei numa fraude do advogado que está no meio. Me desculpa, Felipe Santa Cruz, mas eu fico pensando aqui. O advogado que está no meio de uma sustentação e a coisa não está se encaminhando como ele quer, etc. e tal, ele inventa que a conexão está ruim, pum, e acaba. Aí tem que adiar. Como é que faz isso aí? Entendeu? Olha quanta coisa que pode acontecer nesse admirável mundo novo que nós estamos entrando, né? Mas de toda sorte, não dá para a gente pensar em voltar atrás. A gente tem que olhar para frente, caminhar para frente, encontrar as soluções, né, que nós vamos encontrar, por bem ou por mal. Agora nós estamos tendo que encontrar por mal. Mas vamos pegar isso e vamos tentar desenvolver isso para quando acabar esse período, que, se Deus quiser, vai acabar, nós entremos de vez no século XXI. Desembargador Marcos Abraham.
Eu concordo plenamente com o que o desembargador André Gustavo colocou. Estamos dando, acho que um passo de cada vez. O que me parece, da minha experiência, que eu venho tendo nesse período de home office, é que eu vou levar para dentro do meu gabinete o modelo que eu acabei adotando aqui. Como nós, no TRF2, tratamos de processos não apenas do Rio de Janeiro, mas do Espírito Santo também, eu imagino que essa ferramenta vai facilitar muito a vida do advogado do Espírito Santo, que tem que vir ao Rio de Janeiro despachar com a gente, que tem que ir fazer a sustentação oral lá no tribunal, e já antecipo, a nossa sala de sessão já está equipada com telas para o próprio advogado, para que a gente possa visualizar o advogado, e já temos uma câmera profissional já apontada para a gente, para quando esse mecanismo já funcionar, e não apenas funcionar nesse regime de exceção que a gente está vivendo agora, de regime excepcional, melhor dizendo, que a gente está vivendo agora, mas eu não tenho dúvida de que esse modelo de receber advogado por despacho através do modelo de videoconferência, eu não vou abandoná-lo no dia a dia normal, retornando lá ao meu gabinete, o meu computador do meu gabinete também tem uma webcam, e eu vou manter esse modelo do advogado querendo despachar. Como eu estou sempre de portas abertas, eu vou estar também de câmera aberta, agendando um horáriozinho, obviamente, para receber e ouvir os advogados. Tenho recebido memoriais por e-mail diariamente. Aliás, notei um aumento do número de memoriais. Penso que, se por um lado o acesso facilita, por outro, e aqui eu pondero aqui com vocês, eminentes advogados, quando há um excesso de processos, da mesma maneira, quando há um excesso de memoriais, eles acabam não tendo a mesma atenção. Então, acho que a seletividade, tanto de despachar quanto do uso de memorial, é uma crítica que o advogado tem que estabelecer. Eu diria mais, eu fui advogado, né, vocês todos sabem, 8 anos na advocacia privada e depois 12 na PFN, e eu posso dar o meu depoimento hoje como magistrado, já há 8 anos no TRF. Se eu soubesse da importância que é despachar pessoalmente, ou agora em vídeo com um magistrado, a minha advocacia teria sido muito melhor. É muito importante o advogado pontuar especificamente naquele mar de processos que a gente vive, né? Pontuar dele, pontuar o que diferencia no processo dele dos demais, ou da tese geral, o que ali especificamente é diferente, e não simplesmente repetir a tese geral, mas é sobremaneira importante. Então, eu penso que nós estamos, como foi dito aqui, sendo obrigados a adotar um novo meio, mas esse novo meio ele não vai ficar no passado, quando as coisas voltarem ao normal. Penso que vamos manter o modelo, tanto de despachar virtualmente, como as sessões virtuais presenciais por videoconferência. Obviamente que as primeiras vão ter problemas, mas aos poucos a gente vai ajustando aí, vai identificando os gargalos e vai solucionando, vai ouvindo a advocacia, acolhendo as sugestões e implementando sempre que possível, cabível, viável, né? Então, é uma parceria nesse sentido, de adaptação desse novo mundo, né? Desse novo mundo que eu li recentemente um livro
do Yuval Noah Harari, 21 lições para o século XXI, onde ele trata muito sobre inteligência artificial e o mundo que a gente vai viver em cerca de 2025, daqui a uns 20, 30 anos, e a gente agora está sendo forçado já a essa antecipação, né? Então, é inexorável e o ponto é esse, a advocacia, o judiciário, advocacia pública, advocacia privada, nós temos que, de alguma maneira, estabelecer um ambiente de colaboração mútua. Esse é o ponto. Perfeito, Mário. Não há dúvida, eu acho que a profissão jurídica vai ter que se reinventar, né, em alguma medida. Né? E acho que a gente está começando a compreender tudo que vai acontecer, é realmente muito novo. E acho que o próprio home office vai ser um assunto que nós vamos ter que pautar. Né? Será que com essa descoberta um pouco na margem, as coisas ficam virtualmente, nós vamos ter que ter instalações tão grandes, né? Escritórios tão grandes, tribunais tão grandes, com tantos funcionários? Talvez não, né? Talvez a gente consiga simplificar muita coisa através da própria prática do home office, né? E eu sempre fui um pouco old school, sempre fui contra isso, mas estou vendo aí a forceps que o preconceito era bobo, né? Que acho que a gente tem que olhar para frente e não pode temer a evolução. Vou fazer uma última pergunta que chegou aqui, para a gente tentar caso, e depois abrir para as considerações finais. O Matheus Montenegro endereça uma pergunta aqui interessante, muito prática, mas interessante. É o seguinte, na esfera administrativa, no CARF, por exemplo, o advogado pode usar recursos para ajudar a visualização da tese, por exemplo, PowerPoint, né? E no judiciário, não. Então, ele indaga aqui se, considerando o julgamento por videoconferência, Vossa Excelência entende que o advogado poderia usar aquele recurso compartilhamento de tela para endereçar um PowerPoint ou alguma coisa que ele queira dar um highlight. Posso falar? Quem vai falar? Posso falar? Pode falar. Olha, eu acho que a gente está entrando num mundo novo. Eu acho que, por que não usar as ferramentas que esse mundo novo nos possibilita? Eu, em situações muito particulares, muito pontuais, tive a oportunidade de, como magistrado, ter experiência de julgamentos, sustentações orais em que foram apresentados vídeos, não é? Ou em que foi utilizado um quadro para expor um gráfico, etc. Eu acho que se nós temos essas possibilidades, por que não? Não é? Volto a dizer, isso tudo tem que ser regulamentado, não pode ser uma Câmara, né, ou uma turma permitindo, a outra não. Isso tudo tem que ser objeto de uma certa regulamentação, mas eu sou plenamente favorável à utilização dessas ferramentas que acho que podem somar e ajudar imensamente na defesa de uma causa por parte do advogado. Eu acho que são ferramentas que, utilizadas com sabedoria, com bom senso, devem ser utilizadas. Por que não? Por que a gente vai ficar preso a um molde que é um molde do passado? Não é? Eu antes de passar a palavra para os demais, eu queria lançar só alguma coisa aqui. Eu não tenho a menor dúvida de que, para alguns advogados, né, que realmente têm o dom da palavra, e nós vem à mente um deles está aqui, o nosso Felipe Santa Cruz, que é um grande orador, já tive a oportunidade de vê-lo se manifestar várias vezes, inclusive fora do Brasil, em Lisboa, ele foi ovacionado, ele é um popstar, eu diria até, né, fala muito bem. Mas temos alguns advogados que talvez se ressintam um pouquinho do julgamento virtual, porque a presença deles, né, a oratória deles no julgamento presencial, às vezes faz toda a diferença. Mas isso aí é um saudosismo, né, daquele que, de um cara antigo, como eu já me considero, que, por exemplo, ainda gosta de ler um livro físico em vez de um livro virtual, um e-book, não é? Mas, enfim, são coisas com as quais a gente vai ter que transigir diante das grandes vantagens, né, que a tecnologia vai nos propiciar. E uma última pergunta, isso eu lanço aqui tanto para o nosso Felipe Santa Cruz quanto para o Marcos Abraham. Como é que vai ser o dress code aí, hein? Eu acho que uma coisa já ficou clara, né? Sem camisa não dá, né?
Eu vou contar. Fala. Primeiro, posso contar uma? Deve. Pode. Eu vou primeiro obrigado ao desembargador. Nossa amizade que faz essa gentileza que é típica dele. Obrigado pelo carinho. Eu acho que a questão do dress code, vou contar uma. Eu combinei de despachar com o ministro do Supremo na última sexta-feira, e eu moro numa casa, falei, eu estou numa tese da vitamina D, eu preciso pegar sol, porque diz que eu sou grupo de risco, né? A obesidade é grupo de risco. E aí peguei, fui tomar meia hora, e o ministro que eu tenho contato com ele, mandou para mim: confirmado o nosso despacho, eu vou te ligar a tal hora, 13h. Eu fiquei tomando meu sol, entrei, como ia ligar, eu estava de camisa de casa, camiseta. De repente entra uma chamada de vídeo, eu entrei em pânico, saí correndo, fui botar um terno, e despachar com o ministro de camiseta Hering, e quando voltei, eu perdi o despacho. Tive que remarcar para as 16h, e aí o ministro já estava na agenda. Todos nós vamos aprender, né? Vamos ter que nos reorganizar, né? Desde que seja mais eficiente, menos burocrático, menos custoso. Eu concordo com o desembargador quando fala, por exemplo, de quanto custa para um advogado que representa uma parte pobre, uma parte que tem dificuldade, para ir a Brasília sustentar um processo, ou despachar um processo. Os processos são colocados, às vezes, em pauta e ficam voltando pauta após pauta e não são julgados, e o advogado não tem condições de estar lá presente. Então, esses métodos, eles trazem, sim, uma igualdade maior, só que o aprendizado vai ser muito grande. Da próxima vez eu já estou de terno e gravata, mesmo antes de atender o telefonema. Ô, Felipe, você sabe que esse negócio do dress code realmente tá engraçado. O Francisco Jardina, nosso sócio de Brasília, outro dia foi despachar uma liminar com uma juíza federal e estava conversando com a gente, numa reunião interna. Assim, como a gente está agora, saiu, quer dizer, foi ao quarto, né? Se arrumou, colocou o paletó e gravata, voltou. Quando fez o Zoom com a juíza, levou uma exclamação. Que ela disse para ele que aquilo não é traje de home office, que o advogado não tem gravata, que os tempos são extraordinários. Quer dizer, o advogado não sabe o que faz também, né? Posso fazer uma inconfidência aqui? E faço essa inconfidência assim, com muito carinho e admiração. Na Escola da Magistratura, nós bolamos, nesse período de pandemia, logo nos primeiros dias, de convidar vários professores da Escola da Magistratura. Aliás, o Bicharo, sou Marcos Abraham, Felipe, estão convidados para gravar um videozinho para a gente colocar nas nossas redes sociais sobre qualquer tema, né, ligado a esse momento que nós estamos vivendo. Então, olha, Bichara, direito tributário, estou contando com um vídeo seu, tema do Marcos Abraham, tema da sua escolha, Felipe Santa Cruz, idem. Mas convidamos o professor Silvio Capanema, que eu tenho assim, adoração, que para mim é um dos grandes oradores, um dos maiores tribunos que eu já vi na minha vida. E ele é uma pessoa adorável, né? Foi um grande amigo do meu pai. E aí combinamos, ele falou, olha, eu não entendo muito essa coisa de tecnologia, mas eu tenho uma sobrinha que vai me ajudar, etc. e tal. E aí ele gravou o vídeo e mandou para mim. E ele gravou o vídeo, ele estava mantendo a quarentena, mas de terno, né? Com gravata, todo bonitinho, né? Como ele é, um cara elegante, enfim, aquela figura adorável. E depois a sobrinha dele me confidenciou o seguinte: olha, ele fez questão de aparecer de terno e gravata. Eu falei, pois não precisava. Não, mas ele fez questão, porque, enfim, é old school, né? Mas foi muito engraçado, porque ele estava de bermuda. E aí ela tirou uma foto dele quando ele estava indo embora, indo de bermuda, depois, né, que gravou o vídeo, e mandou para mim ele de costas. É muito engraçado, né? Quer dizer, eu acho que isso vai acontecer com uma certa frequência, né? A gente vai lá com a nossa toga ou com o nosso paletó de bermuda e chinelinho, né? Quer dizer, é isso que meio que vai acontecer, né? Coisas do home office. Não, e tem umas situações assim, André, por exemplo, ano passado eu gravei uma situação oral para o Supremo, aquela primeira sessão virtual. Aí eu estava vendo uma anterior, eu estava sentado. Aí eu pensei assim, mas o advogado não se dirige à corte sentado. Então eu levantei para gravar de pé, né? E gravar. Então, quer dizer, aí tem umas coisas assim. Aí outro dia um colega me perguntou,
eu tenho que usar beca. Eu digo, não, beca eu acho que não, né? Beca quase ninguém tem em casa, né? Nós vamos adaptar mesmo, é isso aí. É verdade, né? É verdade. Quantos detalhes, né? Meus caros, bom, recebendo agora uma mensagem aqui do desembargador Teófilo, parabenizando a todos, saudando pela organização desse nosso seminário virtual, que muito colaborará para que possamos trocar experiências e superar diversidades a respeito dessa nova realidade. Um abraço ao caríssimo desembargador Teófilo. Já o convido em breve para um outro seminário virtual desse, porque, pelo visto, temos muitos assuntos a tratar ainda. Eu não sei se vocês querem dar uma palavra final aí, para quem está nos ouvindo. A gente teve uma audiência interessante, uma média de 150 pessoas, né? Como não era um webinar público, basicamente aí para os clientes do escritório e para a nossa equipe, achei uma audiência muito boa. Não sei, dar uma palavra final aí, fiquem à vontade. Em primeiro lugar, Dr. Bishara, parabenizar pela iniciativa. A respeito do dress code, eu queria dizer aos eminentes advogados que forem despachar comigo por aqui, não precisa colocar terno e gravata, tá? A maioria eu recebi semana passada assim, com uma camisa social, camisa polo, mas alguns botaram terno e gravata. Eu falei, olha, não é necessário. Este ambiente, no momento, não é ritualístico como normalmente é no tribunal. Então, acho que temos que nos adaptar, até mesmo porque vivemos num país tropical, né? Então, a própria gravata em si, o terno, aos poucos, a gente vem tendo a tendência a liberar. Mas eu quero agradecer a oportunidade de ter participado, trocado ideia, poder estar aqui ao lado do desembargador André Gustavo, ao lado do nosso presidente Felipe Santa Cruz. Aliás, quero lhe agradecer, presidente, pelo ofício que Vossa Excelência encaminhou ao MEC e ao Conselho Nacional de Educação, demonstrando a importância da disciplina Direito Financeiro para a advocacia e solicitando que o MEC transforme a disciplina em disciplina obrigatória, o que deveria ser já há muito tempo. É um tema que participa do noticiário do cidadão brasileiro já há muito tempo e é um tema que a advocacia precisa saber lidar, né? Sobretudo hoje em dia com o ativismo e com o protagonismo que os tribunais de contas vêm tendo. Penso que foi uma providência muito importante. Quero lhe parabenizar e agradecer, como professor de Direito Financeiro que sou da UERJ, a importância que vejo na disciplina do Direito Financeiro. Queria aproveitar essa oportunidade. Eu sei que não tem nada a ver com o tema, mas é isso. Dr. Luiz Gustavo Bishara, parabenizo pela iniciativa do evento, em unir alguns membros do judiciário, da advocacia, para trocar ideia, e estamos sempre à disposição, sobretudo quando estamos entre amigos. Muito obrigado. Bom, eu queria agradecer também o convite, o Bishara, que você me fez participar desse webinar. Você sempre à frente, né? Em termos de tecnologia, em termos de inovação, e me sinto muito honrado de participar desse encontro. É um encontro informal, um encontro de amigos, com figuras ilustres, o desembargador Marcos Abraham, que é um querido amigo, que está à frente aqui da EMARF, sempre brilhantemente, é uma instituição parceira, né? E como eu, tenho preocupação com a disseminação do conhecimento jurídico. Vamos ainda realizar muitos planos, aí, muitas parcerias em conjunto, aí, muitos eventos em conjunto. Agradecer também a presença do nosso querido Felipe Santa Cruz, por quem eu tenho uma grande admiração, grande defensor da democracia, e à frente dessa instituição que é fundamental, né, para a democracia brasileira, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, e que está sempre levantando as bandeiras que têm que ser levantadas em defesa da nossa democracia. Eu acho que um encontro como esse, Bishara, tem que ser repetido muitas e muitas vezes,
para que a gente possa, de modo muito informal e muito democrático, buscar caminhos no aprimoramento da advocacia, da magistratura, enfim, da defensoria, das instituições todas ligadas à justiça, e a justiça como um todo. Você está de parabéns e te agradeço imensamente pelo convite que me foi feito, e já deixo um convite para que todos aqui, mais uma vez, gravem um videozinho para a gente colocar nas nossas redes sociais da Escola da Magistratura, tá bom? Muito obrigado. Posso falar, Luiz? Por favor. Luiz Gustavo, parabéns pela iniciativa. Já posso botar no meu currículo que participei do evento do seu escritório. Vai certamente ter peso, né, no meu portfólio. Então, minha admiração, meu carinho eterno, muito obrigado por tudo. Quero agradecer aos desembargadores Marcos Ávila e Gustavo pelo carinho, pela forma também que se colocaram aqui aberta aos temas que causam ansiedade, angústia na advocacia. Nós somos aí mais de 1,2 milhão. É óbvio que é diferente o número de juízes, promotores que têm que ser treinados, capacitados, que têm que ter acesso a esse novo mundo virtual do que a realidade de 1,2 milhão. Mas sabemos todos que esse mundo, é uma frase que você cita muito, que eu aprendi com você, do Guimarães Rosa, né? Sapo pula por precisão, não por boniteza. A precisão está dada, né? Cabe a nós bom senso, equilíbrio, é um momento de procurar convergência, já há muita divergência na sociedade, é hora de passar por cima de pequenas diferenças, de rusgas menores, preservando tudo que já conquistamos no Brasil em termos de liberdade, de processo, e mais adequando isso a esse novo momento. Obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Queria agradecer a todos. Obrigado, Felipe, muito especialmente. Sei como é que sua agenda está corrida aí. Você que já era um homem do mundo físico, mas também do mundo virtual, agora mais ainda com tantas lives e tantos webinars, você arranjar esse tempinho na tua agenda para nós aqui. Foi uma honra muito grande. Queria te agradecer de coração. Queria agradecer os desembargadores Marcos Abraham e André Gustavo e cumprimentá-los. Sempre que ambos têm o traço distintivo dos grandes magistrados, que é essa postura desabrida, franca, que não foge ao bom debate, sempre com gentileza, com atenção e participando da comunidade jurídica, não só como julgador, mas temos aqui os dois presidentes das escolas da magistratura, do TJ do Rio de Janeiro e do TRF da segunda região. Isso nos honra muito. Então, queria lhes agradecer a todos, agradecer a nossa audiência. Foi um prazer muito grande e vamos ver se repetimos a dose em breve. Quem sabe pessoalmente, quem sabe virtualmente. Muito obrigado e um abraço. Obrigado. Obrigado.